Sim, Débora, é sobre isso. Por que que a gente olha alvos maiores, gente? A gente olha alvos maiores porque esse alvo dá uma confiança, uma região mais segura de negociação do preço. Ou seja, para o player manipular um candle de um dia, ele precisa de muita força. Então, ele é mais seguro, gera uma região melhor para você negociar. Então, quando você está na cara de um gatilho diário, você não vai querer fazer uma operação que naquele momento ele pode bater no gatilho e continuar. Você aguarda e vê como ele vai se comportar o preço, porque a gente não opera um diário, a gente não tem liquidez e margem para operar um diário, a gente opera 5. A gente precisa de confiança para entrar no movimento. E o alvo maior, o candle num tempo gráfico maior, ele vai te dar essa confiança. Entendeu? E aí a gente vai conseguir ver regiões interessantes do preço para a gente poder negociar. Então, dito já toda essa questão de liquidez e manipulação e movimentação, que é um começo que a gente trabalha, vamos falar isso dentro do movimento, tá? Só que agora eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou ver quem tem dúvida aqui, vou tirar essa dúvida e vou puxar aqui um backtest, tá? De uma data aqui, para a gente poder falar sobre a liquidez, dito toda essa questão da liquidez que eu já falei para vocês aqui. Angelino Maia, pode falar. Opa, Fernando. Rapaz, só uma dúvida, para ver se meu raciocínio está certo, Fernando. Eu queria que você clareasse para mim. Claro? Dentro do que você falou, tem ali 1 minuto, 5 e 15, né? Sim. Por exemplo, aquele recuo ali do candle nos 5 minutos que a gente vê deixando um paviozinho, no 1 minuto seria aquela captura de liquidez que a gente consegue realmente enxergar? Sim. Ele buscou a liquidez e enxugou no minuto. Isso mostra que não teve interesse em fechar contratos lá no minuto e refletiu no 5. Por isso que muitos candles, às vezes, não testam nos 5 minutos, mas a gente conseguiu ver o teste dele no 1. Porque ele fez isso aqui, ó, no 1 minuto. Ó. Ó. No 1 minuto ele fez isso aqui, ó. Buscou, não fechou, ó. E aqui tinha um outro candle assim, ó. Ele fez isso aqui, ele foi lá em cima e voltou, fechou abaixo dos 50% dele mesmo. E aí, ó, isso aqui lá no minuto, nos 5 minutos, esse aqui seriam os 2 últimos candles de 1 minuto, tá? Isso aqui lá no minuto se transformou nisso aqui, ó. Ele buscou e voltou. Quando não temos esse pavio aqui, ó, simplesmente o candle no minuto fez isso. E nos 5 minutos fez isso. E se esse candle fez isso, gera uma obrigação devido à busca por liquidez, porque eu sei que o movimento é busca de liquidez, o candle não pode fazer isso aqui nos 5 minutos. Ele precisa fazer isso aqui no minuto, ó. E aí ele pode voltar. Porque se ele não faz essa busca mais abaixo do que esse candle foi, como é que ele sabe que não tem interesse nessa região se ninguém foi ali ainda? Como é que ele já, daqui, ele volta para cima? Não pode. Por quê? Porque mostra que o preço foi agredido. O player bateu no preço, ele jogou contratos para induzir compradores aqui, ó. Porque como ele pode subir sem ver se tem interesse de contraparte aqui embaixo, mais abaixo do que esse candle foi, se ele não testou? Conseguiu entender aí, Angelino? Consegui. Outra coisa também, toda vez que ele faz essa busca, ele tem um limite ali também, né? Ele respeita o gatilho anterior. Sim, Geralmente sim, ele para sim. ali, ele captura até aquele ponto ali, como se ali fosse mostrando para ele, ó, seu limite é aqui. E aqui você já Exatamente. capturou. Aqui não tem mais nada agora. Por quê, gente? Dentro desse preço aqui, ó, dentro disso aqui, tem contratos, tá? E ninguém buscou ainda. Tem liquidez. Dentro do candle tem um monte de contrato que ninguém verificou. Agora, a partir que algum candle faz isso aqui com o pavio, ó, vou botar até com esse risquinho aqui,
Ó. A partir que algum candle faz isso aqui, ó, e deixa um pavio ali, pronto. A liquidez aqui, ó, já acabou. Essa liquidez aqui, ó, já não existe mais. Por quê? O preço já foi lá, viu que ninguém queria fechar contrato, devolveu para dentro do movimento, ó, e fechou o contrato daqui para cima. Entendeu? Angelino? Fernando, brigadaço. Nada. Vamos tirar a dúvida agora do próximo. Regis Donizete, pode falar. Beleza, Fernando. Beleza. Uma dúvida que eu tenho, eu tô na arena vai fazer 90 dias, né? Então agora que Sim. está começando a clarear a mente, né? Sim, sim. Eu tô naquela curva de evolução da Fernanda. Nada. Então, a minha dúvida é o seguinte, Uhum. tipo assim, abriu o mercado. Aí Sim. tem um pessoal que está lá no gráfico de 1 hora, de um dia, de um mês, de um ano. Todos aqueles tempos gráficos refletem nos outros menores? Sim. Sim? Eles estão correlacionados diretamente. Está tudo interligado, é isso? Exatamente. Eles trabalham em máxima, mínima e 50% também. E o que acontece nos 5 minutos, ali no 1 minuto, interfere também lá nos tempos maiores? Sim, isso é especulação de mercado. Entendeu? O Certo. movimento não acontece do menor para o Sim. maior. Para um preço valorizar no diário, ele não tem que ter valorizado no 15, no 5, no 1, no 60, antes de valorizar no diário. Sim. Só que o diário são 8 horas, 9 horas desse candle. São 9 desses, ou 10 desses, desculpa. E são não sei quantos de cabeça desse de 15. E são não sei quantos de cabeça desse de 5. Que são não sei quantos de cabeça esse de 1. Então, quanto maior o movimento, mais confiável ele é. Mais relevância ele tem. Então, por isso que o mercado, tipo, no tempo de 5 minutos ali, de repente ele está numa tendência de alta, de repente ele para, forma um pavio ali, né? Deixa um doji, vamos dizer assim. Do nada Sim. ele para e volta, porque Sim, no outro porque ele tempo não tem precisa. pessoal lá comprando ou vendendo, é isso. Exatamente, porque ele precisa dessas correções. O preço ele pode valorizar no dia, sim. Ó. Ele pode fazer isso aqui no dia, tá? É normal. Ó. Só que dentro desse movimento vão ter outros movimentos que foi assim, ó, de 5. Ó. Ó, aí o preço não consegue mais, porque não tem mais interesse. Ele vem, ó, corrige. Aí ele volta de novo. Ó. Por quê? Já gerou a motivadora aqui em cima, ó. Ó, já tem liquidez aqui em cima, ó, de quem vendeu nesses 2 candles e ele volta para continuar o movimento principal do dia, ó. Pronto, continuou. Aí ele consegue continuar mais um pouquinho. Opa, aí já para de romper de novo, ele devolve de novo. Ó. Ele pode vir até onde? Até os 50 desse movimento. Beleza, veio até os 50, continua. Confirmou para o back, rompeu. E todo esse movimento aí chegou aqui, ele já parou de novo. Aí ele não conseguiu, só vindo nesse 50 aqui, ó, continuar o movimento de alta. Ele veio buscar mais embaixo, ó. Ó. Chegou nos 50 do dia, ó. Máxima, mínima, 50%. Chegou nos 50 do dia. Pegou mais liquidez. Estopou quem comprou bem tarde aqui. Ele faz o quê? Volta para tentar o movimento principal do dia de novo. Ó. Ó. Rompeu. E ele vai. E tudo isso aqui, ó, gera este candle de um dia aqui, ó. Só que tem umas coisas interessantes. O que são motivadores para o preço? Liquidez. E os pullbacks, que são essas correções que eu acabei de desenhar e estou apagando, né?
são que motivam o preço a continuar para o movimento principal ou a vir buscar liquidez mais embaixo ou reverter o movimento. Porque se a gente sabe que o movimento é liquidez, cada movimento micro é motivador de movimento macro. Cada correção, que é um movimento menor, foi gerado, foi criado para ter liquidez em ambas extremidades. Tanto na mínima daquele micromovimento, que é um movimento contrário à tendência, quanto na máxima daquele movimento macro, que é o a favor à tendência. Se ele confirma rompendo os 50 desse movimento, mostra que ele tem a obrigação de estopar a máxima. Se ele devolve, depois de ter confirmado esses 50%, mostra que ele vai estopar a mínima e falhar o pullback. Vou desenhar para vocês aqui, tá? Para ficar bem claro o que é essa falha de pullback. Ó, o movimento vem subindo. Beleza? O movimento vem subindo. Só que você nota que ele vem subindo sem testar todas as regiões. Olha aqui, ó. Liquidez aqui. Liquidez aqui, ó. Desse pavio aqui até essa mínima aqui, ó. Tem liquidez. Então, tem regiões de preço que ainda ninguém pegou, que ninguém testou, que ninguém verificou se tinha interesse. Certo? E o preço, ele não vai subir reto. Imagina o seguinte, o preço, ele é interessados em comprar e interessados em vender. O que seria do mercado se todo mundo quisesse só comprar? Ia faltar liquidez. Não ia ter ninguém para vender para quem quer comprar. Inclusive, quando acontece um leilão, pode ser por falta de interesse, pode ser por falta de liquidez. Ou seja, muita força compradora ou vendedora, por N motivos, pode ser por uma notícia, pode ser por algum desastre que tenha acontecido, entendeu? E aí o preço só tem interesse para aquela região. Ou seja, todos os players começam a agredir o mercado, agredir, e ninguém quer vender, eles só estão jogando o preço para cima. Está faltando gente para querer comprar. O que o governo faz? A Bolsa faz, o governo não, né? A Bolsa faz. Ela esfria o mercado. Ela abre um leilão para esfriar o ânimo do mercado. Abre um leilão de 5 minutos. Continuou a força a favor daquele movimento. Ela limpa o book, né? Quando ela fecha no leilão, ela limpa o book, esvazia o book, ou seja, ninguém sabe o que está acontecendo. E aí ela pode voltar para onde ela determinar. Ela voltou para um patamar 1.000 pontos abaixo. Se a força continuar compradora, a grosso modo, explicando para vocês, tá? Bem a grosso modo. Ela vai continuar subindo. E se a B3 avaliar que está faltando liquidez, o que ela faz? Novamente, ela abre leilão. Em novembro do ano retrasado, eu estava começando a olhar para o mercado. Eu não operava ainda, em 2013, mas eu vi 3 leilões seguidos. Tá? Eu não me lembro por qual foi o motivo, né? Não tinha esse conhecimento todo que eu tenho hoje, mas eu sei que abriu o leilão 3 vezes e o preço não parava de subir. Só que quando ele abre o leilão, quem está dentro do book pode abrir com lucro ou com prejuízo absurdo. Então o cara fica sem direção para a operação dele. Por isso que a gente precisa entender que o mercado não vai subir direto. Tudo que vai, um dia precisa voltar. Porque ele tem que ter motivadores e criar regiões para poder buscar liquidez. Ó. E esse é o papel do pullback. Ó. Então, aqui, ó, isso aqui ó, é o nosso pullback. Por quê? Enquanto ele está buscando a liquidez, ó, buscando os contratos que estavam aqui, ó, que ninguém testou, ninguém buscou, ninguém viu se tinha interesse, ele também está gerando o que aqui em cima? Um monte, ó. Mais liquidez.
Isso, um monte de liquidez. Um novo motivador para o preço. De vir aqui de novo. Nessa região aqui, ó. De voltar aqui, ó. Aqui tem um monte de stop, ó. Que é a ordem de compra. De quem está vendendo. Beleza. Se ele chegou no 50% do movimento, não rompeu, aonde que o preço vai buscar? Ele vai voltar para a nossa máxima, porque é o papel do pullback. Ó. Se o papel do pullback é romper ou renovar, por que que o papel do pullback é romper ou renovar? Porque ele gerou esse movimento para poder buscar essa liquidez. Ó. Ele gerou essa venda, gerou essa correção de preço, gerou esta correção de preço aqui, para ter a liquidez suficiente para ele continuar o movimento principal. Porque, apesar de ter tido essa correção até os 50, o preço não rompe os 50, gerou liquidez na máxima para continuar o movimento principal. E, nesse caso, ele deixou uma nova máxima, aliás, uma mesma máxima, que é essa, e uma nova mínima, que é o 50% do movimento maior. Ó. Máxima, mínima, 50%. O preço pode corrigir até os 50. Se ele corrigir até os 50 e volta, gera um novo micromovimento, uma nova máxima, uma nova mínima. Se ele rompe os 50 desse movimento que ele gerou aqui, ó, ele confirma o nosso pullback. Confirma o pullback, ele tem a obrigação de vir estopar essa máxima. Por isso que o papel do pullback é romper ou renovar. Porque ele gerou este movimento para ter esses stops aqui em cima e continuar o movimento principal. Ou seja, ele corrigiu o preço, verificou essa região, pegou contratos aqui, jogou o preço no 50 para poder ter mais liquidez nessa máxima, voltar e estopar essa máxima continuando o movimento principal. Todo mundo aí entendeu a confirmação do pullback e por que motivo existe um pullback? Isso, ficou claro. Beleza, show de bola. Vamos lá. Então, aqui ele acabou de confirmar o pullback para a gente, beleza? Só que aí, ó, o preço fez isso aqui, ó. Fernando, Oi? essa confirmação desse pullback aí, ele só confirma se ele romper os 50% do micro, né? Exatamente, do micro, tá? Se ele não confirmar no micro, ele volta. Aí é uma falha de pullback. Isso, não. Vamos lá. Para o pullback falhar, ele precisa confirmar. Ou seja, um pullback só pode falar se ele tiver a confirmação. Ó. Aqui, ó. Máxima, mínima 50%. Ó. Ele já rompeu os 50%? Já. Ele confirmou o pullback, não confirmou? Sim. Então, agora ele tem qual a obrigação? De buscar esta máxima aqui em cima, correto? Correto. Jogou a obrigação. Da alvo e romper, né? Não, ele tem a obrigação de buscar essa liquidez. Ele precisa fazer isso aqui agora. Ó. Esse preço tem que fazer isso. Ó. Vim aqui, ele pode enxugar. Mas ele tem a obrigação de fazer isso aqui. Ó. Aqui ele cumpriu o papel dele enquanto pullback. Ele pegou a liquidez fora e trouxe para dentro do movimento. Ele estopou a região que ele gerou. Beleza? Só que... Hein, Fernando? Oi. E aí nesse caso, ele foi lá, né, estopou, e aí quando ele devolve novamente o movimento abaixo dos 50, aí é um novo movimento, né? Aí é a rejeição desse topo, Não, ou calma. considera ainda como falha? Vamos devagar. Primeiro eu quero saber se vocês entenderam a confirmação de um pullback. Sim. Todo mundo entendeu? Claro.
Se ele não chegar nos 50% desse micro, Fernando, ele falhou, né? Não. A falha do pullback se dá somente depois da confirmação desse pullback. Um pullback, para falhar, gente, ele precisa mostrar para você que ele já confirmou. Porque se o preço fechar aqui, ó, se o preço fechar aqui nessa região, assim, ó, nós temos a nossa máxima. Opa, desculpa, deixa eu botar aqui a setinha. Uma máxima, uma mínima e 50, não tem? Desse movimento aqui, ó. Aqui isso não pode ser também um pullback para vir aqui fazer isso, ó. Ó. Sim. Então, que pullback que ele falhou? Ele simplesmente fez um pullback para descida. Só que se ele me confirma rompendo esse 50, ou seja, ele não quer vir pegar essa liquidez aqui, ele quer vir pegar essa que ele gerou. Para que o pullback fale, ele precisa confirmar. Ele precisa de confirmação. E ele só confirma quando ele rompe os 50% do micro que ele está gerando. Quando ele faz isso aqui, ó. Rompeu. Confirmou o meu pullback. Então, Sem sombra de... E a falha? Agora nós vamos falar da falha. Ô, Fernando, aí no caso, ele tem que confirmar nos 50% desse terceiro candle onde ele gerou o pullback ou do macro movimento? O movimento de pullback foi gerado aqui, ó. Ó. Máxima, mínima, 50%. Esse é o movimento principal do dia. Só que quando chegou aqui, gente, não tinha mais contratos para ele poder continuar. Ele não conseguiu continuar esse movimento. O que ele precisou fazer? Corrigir o preço. Tinha contratos aqui dentro desse candle que ninguém tinha testado? Ele veio buscar, ó. Veio até essa região aqui, ó. Ele veio até essa região aqui, ó. Ó. Mas parou no 50. Mas não rompeu os 50, exatamente. Ele foi e voltou. Ele só foi e voltou. Ele não rompeu os 50. Se ele não rompeu os 50 e devolve o movimento, ele gera uma nova FIBO. Concordam comigo? Sim. Uhum. Fernando, Oi. mas esse 50% é a região ou é o 50% a linha? A região. Mas a linha, isso. A linha, ela é um indicador muito importante. Porque se ele rompe para baixo aqui, ó, se ele faz esse candle aqui assim, ó, para romper, você considera a linha, mas para chegar, você considera a região, né? Ó, se ele faz isso aqui, ó, isso aqui, ele rompe os 50, isso já não é mais um pullback, todo mundo concorda? Isso aqui já está se tornando uma reversão. Sim. Mostra para mim que só a liquidez até os 50% foi pouco para ele continuar. Ele vai precisar buscar liquidez mais embaixo, em um gatilho mais abaixo, entendeu? Que é um ponto de parada, que é uma região onde vai ter busca de liquidez e vai ter defesa do preço. É que eu reparei que sexta-feira, ontem, no pregão, ele fez muitas pegadinhas, né? Ele ia no 50, passava do 50, mas ele voltava. Mas então, aí ele pode estar pegando liquidez, tinha outro candle que estava lá. Mas até então, o movimento principal do dia, ele não devolveu, que é o 50 do dia. Aqui nós estamos falando de um pullback no 50 do dia. Tá vendo? Ó? Sim. Eu só tenho esse movimento. Se você tem outros movimentos, ele pode voltar um movimento mais abaixo, estopar aquela galera. Vamos dizer que o pullback confirmou, ó, e ele continuou o preço aqui, ó. Ó. Beleza, chegou aqui. Aqui ele já não conseguiu, devolveu. Ó. Veio nos 50. Não conseguiu. Aí foi na máxima. Vamos falar da falha do pullback de uma vez agora aqui, então. Então, esse pullback confirmou, estopou e continuou, beleza. Ele gerou um novo micro, ó. Ó, que é... Pô, esse pavio ficou muito feio. Porra. Dá para ver que eu desenho muito bem, né, pessoal? Ó. Você é zerado ainda, né, no desenho? No desenho eu sou fraco. Ó,
dá para ver que ele fez um novo micromovimento, ó. Máxima, mínima, 50%. Só que agora o nosso 50 do dia já não é mais aqui. O nosso 50 do dia, agora, ele já é aqui em cima. E 50 o nosso não, a máxima, né, do dia. é a máxima. E o nosso 50 também já não é mais aqui. Ele já é aqui, ó. Então, o que o preço pode fazer? Ele rompeu esses 50. Aqui tem uma mínima, aqui tem uma máxima. Deixou uma nova mínima. Ele rompe esses 50 aqui, ó. Deixa eu apagar um pouquinho esse pedacinho aqui. Rompeu, não rompeu? Mas olha o 50 do dia aqui, ó. Ó, ó. Ele rompeu os 50 do dia, ô Débora? Não. Por isso que ele rompeu os 50 do micro e parou, porque ele deu alvo numa FIPO de tempo gráfico maior. Entendi. Ele poderia ter rompido e vir buscar o teste até esse gatilho aqui, ó. Antes de fechar, ó. De ter feito isso. Desse jeito ele rompeu, mas olha aqui, deu alvo aqui, ó. E ele pode fazer um candle vermelho e depois logo em seguida um candle verde para anular isso, né? Exato, exato. Exatamente. Então ele buscou liquidez no patamar mais abaixo que esse 50, mas ele parou no ponto de parada. Por quê, ó? Principalmente se acontecer isso, ó. Olha aqui, ó. O pavio desse candle aqui, ó, não se encontrou com esse. Então aqui dentro ainda tem liquidez. O que esse candle fez? Capturou essa liquidez e fechou aqui nessa região. Não rompendo os 50 do dia. Aí vem o próximo candle e faz isso aqui, ó. Vem aqui de novo. E aí ele vai, enxuga, fecha aqui, ó. Aí deixa aquele paviozão aqui assim. Isso aqui, se o próximo candle testar para baixo, é um padrão de 3 candles no 50 do dia. Aí todo mundo vai olhar e vai falar assim, pô, mas tinha um 50 ali que o candle rompeu. Rompeu, gente. Esse micro aqui, o 50, ele rompeu. Mas ele deu alvo numa FIBO maior e montou o padrão de 3 candles numa FIBO maior, que é o 50 do dia. Mas vamos voltar para a falha de pullback. Entendeu aí, Débora, essa questão que eu te falei da FIBO maior? Sim, então quer dizer que a FIBO maior tem mais relevância, isso? Não é que tem maior relevância, é que se ele rompeu os 50 daquela FIBO ali, ele pode vir buscar liquidez, se ele rompe o 50 FIBO menor, que é o 50 micro aqui, ele vai buscar onde? Na próxima gatilho à esquerda. Se ele rompe o 50 do dia, aí é a reversão do movimento do dia. Ah, entendi. Aí muda de Entendeu? tendência. Passa a tendência Mudança de tendência, exatamente. Mas aqui até então, ó, ele veio, deixou uma máxima, uma mínima, 50%. Essa região aqui. E agora já mudou o contexto, né, Fernando? Porque a gente tem à esquerda liquidação. Parada, Tem pivô. um monte de Tem sim. distorção aí, de ó, preço. exatamente. E aí esse preço veio, testou esse paviozinho aqui, não conseguiu. Ele foi e confirmou aqui pra gente que era um pullback, ó. Nesse caso aí, Fernando, o padrão de 3 candles é o próprio pullback, né? Nesse exemplo aí. Então, exatamente. O padrão de 3 candles é o início de um pullback. É um candle de rejeição do movimento principal, daquele movimento, não do dia, não do movimento macro, mas ele é uma correção de preço, é o início de uma correção de preço. Ele mostra que o preço não tem condições de continuar o movimento e precisa vir buscar essa correção. Ó, aí aquele deixa, esse preço fica assim, beleza? E o próximo candle faz isso aqui, ó. Pronto, confirmou de novo o pullback. Agora, olha que interessante, que legal, ó, isso aqui que eu vou desenhar para vocês. Agora, ele já gerou um motivador aqui. Até de amarelo aqui preenchido, para vocês poderem ver melhor.
Já gerou um motivador aqui, tem um motivador de preço aqui e tem um motivador de preço aqui. O que é motivador de preço? Liquidez. Stops ou ineficiência. Então, a tendência primária do dia de alta é inegável. Tem stops de quem vendeu nesses 2 candles e ele acabou de confirmar o pullback para a gente. Ele tem a obrigação de stopar essa região. Aí, simplesmente, ele faz isso aqui. Ó. Vem aqui. Faz isso. Aí ele vem aqui, faz isso. Aí ele vem aqui, faz isso. Ele já falhou pro back? Não, ainda não. Quem acha que ele já falhou pro back aí? Quem acha que não falhou? Eu acho que não. Não falhou. E eu acho que ele falou que ele tinha que Eu acho romper, que ele não. tinha que romper, não rompeu. Então, essa aula, vocês não podem sair daqui com essa dúvida. Apesar de que ele estava para o movimento Não, porque de ele está alta, né? acima dos 50% ainda do micromovimento, né? Beleza. Está acima beleza, isso. Ele tem que romper beleza. esse nova FIBO aí. Muito bom, Angelino, muito bom, muito bom. Então, esse movimento aqui, todo mundo concorda que é a máxima do dia. Aqui, ó. Aqui, ó. Todos concordam que isso aqui é a máxima do dia até então, ó. E que ele tem a obrigação de estopar. Se ele não estopou e deixou uma máxima mais baixa, porque ele já está devolvendo o movimento, essa máxima, esse movimento aqui já é uma nova máxima. Concorda comigo? Se é uma nova máxima, então tem uma nova FIBO. Máxima. Mínima e 50%. Esse pullback vai falhar a hora que o candle fizer isso aqui. Pronto. Aqui o pullback falhou. Fernando, mas eu já vi o pullback falhar e o preço fazer isso aqui. Quem já viu isso aí? Sempre acontece, né? Já. Tem contexto para esse preço estar aqui? Se ele gerou liquidez nessa máxima e ele estava aqui sem ponto de parada, por que ele não pegou essa liquidez? Porque o player não tem interesse, gente. Isso aqui é mentira. Esse que andou aqui, ó, Manipulação. é mentira. Ele não tem contexto. Se você vê um movimento sem contexto, ele é uma manipulação. E aí o que acontece com o preço? O cara vendeu aqui no pullback, esperou o teste, pegou, devolveu. Aí só porque o preço fez esse movimento, voltou aqui em cima, ó. Ficou dançando aqui, ó. O cara vai lá e cancela a ordem e entra comprado. Aí o que acontece com o preço? Ó, Joga o preço para baixo. Olha a liquidez aqui, ó. Olha a liquidez, gente. Cadê a liquidez, ó? Ó. Aí ele vem e faz isso aqui, ó, com o preço. Rompe esse, vem, rompe esse, acelera o preço, rompe 50, busca essa liquidez, vem, rompe o preço, busca lá na mínima. Alguém já viu isso acontecer aí? Direto, né? Já vi. É raro, mas Por quê? acontece sempre. É a busca da liquidez. Se ele não estopou essa máxima, tendo vindo aqui, ele precisa ir onde está a liquidez. E quando ele pega essa liquidez, se ele rompe a região, nota que a hora que ele rompeu essa região, ele rompeu 50 do dia. Ele vai buscar, rompeu o gatilho, ele vai buscar qual região? O preço na máxima, mínima, 50%. Rompeu os 50, ele vai aonde? Na mínima. Fernando,
O player, então essa liquidez agora que desceu toda, ele mesmo gerou, certo? Sim, agora já tem novos motivadores de movimento. Chegou E na mínima, ele não captura rompeu. quanto a liquidez dele logo após? Ó, vamos lá. Legal a pergunta, gostei da pergunta. Chegou na mínima, estopou a região. Eider, pode deixar que eu já vou abrir teu áudio. Estopou a região, não rompeu. Olha o que tem aqui, gente, um monte de quê, ó? Ó, a urgência do preço, um monte de Liquidez. chegou aqui no Contratos. fundo. Chegou aqui no fundo. Ele faz isso aqui, ó. Se o preço testar para baixo, gente, o que eu tenho? Padrão. Padrão de 3,500 para compra. É busca por liquidez. O próximo ponto que ele precisa buscar liquidez aqui, ó, fechou acima dos 50 dele. Por quê? Que o primeiro alvo de um padrão de 3 candles é a máxima do candle número 2 do padrão. Por quê? Se ele fechou acima dos 50% dele, ó, aonde que ele vai buscar liquidez? Na máxima. Por isso que o primeiro alvo é aqui, ó. Bateu o parcial, coloca no zero, porque ele já buscou o primeiro alvo. Mas o segundo alvo dele, 50% do movimento. Como tem um candle anterior aqui, quem tem mais medo, bate no 50% do anterior. Quem já é mais avançado, bate aqui, ó. Máximo, mínima, 50. Porque chegou nos 50, na mínima, não rompeu, busca liquidez aonde? Nos 50. Chegou nos 50, não rompeu, volta para mínima. É outro pullback para continuar o movimento. O mesmo movimento para cima, só que agora para baixo. Pergunto ao... Deixa eu ver se ele está aqui ainda. Tá. Gustavo Varela. Abre o teu áudio aí. Opa, Fizemos alguma coisa de diferente na nossa primeira aula hoje, falando sobre máxima, mínima, 50%, porque tudo isso que eu desenhei aqui? absolutamente nada de diferente disso. A diferença agora é que está muito mais claro. Não foi tão bonito, meu desenho não foi tão bonito quanto o gráfico, mas tem alguma coisa diferente. Gente, fechou acima dos 50, vai na máxima. Se ele não foi na máxima, é porque deu alvo em algum outro movimento. Ou um outro ponto de parada. Fechou abaixo, vai na mínima. Se ele não foi, é porque ele já deu alvo. Dito tudo isso, todos entenderam o padrão de 3 candle? Eider, pode falar. Fernando, Eider, eu acho que até você já respondeu aqui minha dúvida. É sobre as marcações que a gente faz, né? Sempre antes da gente fazer as entradas, começar lá o pregão, a gente faz as marcações no diário nos 60 minutos. E a gente marca nos 60 minutos, geralmente, essas regiões de interesse do sim, preço, né? Então, por exemplo, se no dia anterior a gente só teve uma LTA, né? Só o preço fez esse pullback, mas só foi subindo. Ela cria aqui embaixo uma região de interesse onde está cheia de stops, né? Então, por isso exato. que a gente marca que se o preço, por exemplo, no dia de hoje, ele não continuar essa LTA do dia anterior, a tendência é ele vir aqui embaixo para buscar essa liquidez que está aqui embaixo, né? Exatamente. E Então, é como aquilo que o Glauco fala de regiões de interesse, né? É isso. E E vai como? deixando essas regiões. Aí foi esse desenho que você acabou de fazer aqui agora, né? Dessa descida dele aqui. É nada mais do que num movimento maior. Se esse candle aqui, cada um desses fosse um dia, fosse um mês, é a mesma coisa, pô. Ah, show de bola, cara. Só que a gente não tem margem para operar um mês, pô. É A verdade. gente só tem margem para operar 5 minutos. Não, chique demais, cara. Bom, hoje ficou entendido muita coisa aqui. Que bom, Renato, cara, que bom. Obrigado pela aula. Dá para Por nada. você dar você volta só um pouquinho com relação aí ao padrão do 3,500, que a hora que você estava explicando, me deu um pico aqui da internet e travou. Com certeza, a gente explica assim. Vamos lá. O preço desceu com essa urgência grande, porque tinha muita liquidez para baixo e já não aguentava mais subir. Certo. E aí, ele foi na mínima.
Só que olha lá, porque a gente sabe que o preço é máximo, a mínima é 50%. Se ele não rompe máxima, e ele falhou o pullback, ele veio buscar as regiões de liquidez que tinha aqui. Rompeu os 50 do dia, rompeu os 50 do dia, vai na mínima. Chegou na mínima, ele só agulhou, não rompeu a mínima. E aí, ó, ele não rompeu e deixou pra gente isso aqui, ó. Esse candle aqui, tá abaixo ou acima dos 50 dele mesmo? Ele tá Acima. acima, né? Máxima, mínima, 50. Tá acima. Se ele tá acima, o preço se movimenta entre máxima e mínima 50%. Aonde que ele tem que buscar liquidez para poder tentar romper ou renovar? Na máxima. A máxima dele. Beleza. Então, quando o preço está testando aqui, ó, a gente sabe que ele tem que vir aqui. Quando o preço está testando aqui, ó, eu posiciono descolado. Por quê? Porque a hora que ele voltar para fazer esse teste, ele paga minha parcial. E aí, digamos só, né, que ele consiga fazer isso aqui. Ó. E também ele pode não fazer, né? Se ele não fizer, ele não vai pegar a gente, né? Se ele não fizer, se ele for embora para baixo, tá tudo certo. Ele não pegou a operação. Por isso que a gente trabalha descolado. Entendi. Por isso que a gente trabalha descolado. Aí digamos que ele fez isso aqui. Ele já deu esse alvo nos 50 aqui, beleza. Mas rompeu o candle anterior. Fechou ainda acima dos seus 50. Qual a obrigação do próximo candle? Gustavo, fechou acima dos 50. Qual é a obrigação do próximo candle? E aonde? Na máxima dele, né? Na máxima. Na máxima, gente. Chegou aqui. Continuar o rompeu. movimento. Qual a obrigação? Continuar. E olha o padrão aí. Aí até onde o padrão pode ir, gente? Ele pode ir até os 50% desse movimento. Ô, Fernando, uma questão. Se o segundo candle fechasse 50% abaixo dele mesmo. Aí a mudança já... Quem está mais perto do preço? Não é o candle que está naquele momento aberto? A obrigação do próximo candle é vir testar, romper, renovar o quê? A mínima, correto? Então aí não caracterizou o padrão. Certo? Não, o padrão já foi aqui. Não, estou falando o primeiro vermelho. O segundo, ele fechou acima dos 50 dele mesmo. Então tá. Isso, assim. Esse seria o segundo candle. Vamos dizer que o terceiro... Vamos dizer... Não, o segundo. Se o segundo fechar 50% abaixo dele... Fica difícil de tu pegar, né? Porque ele vai ter continuado. Ele vai ter continuado. Olha lá. Aí descaracterizou. Aí descaracterizou o padrão. Ele não fechou dentro do corpo do outro candle, pô. Fica muito mais difícil de tu pegar. Sim. Entendeu? Ele não negou, né, Fernando? Exatamente. Ele não negou o movimento, ele continuou o movimento Exatamente, anterior. só não rompeu. Entendeu? Por isso que a responsabilidade, né, a obrigação do segundo candle aqui é negar o movimento. Negar o movimento. Que ele e o outro é testar. Isso. E a gente posiciona descolado para não ficar prego dentro do movimento contrário. Eu não quero que ele vá testar comigo. Eu quero que ele volte e pegue na ordem para a parcial no candle anterior. O Fernando, uma questão aí não vem de rompimento, não? Ou nada a ver? Qual o rompimento? Ele rompeu a mínima do dia? Esse vermelho aí, por ele ter rompido os 50%, ter descido com tudo, e ter feito embaixo? Ele desceu com tudo, rompeu os 50% do movimento, dos 50% do dia. Mas o candle posterior negou a continuidade? Esse candle aqui, ó, negou a continuidade do movimento desse? Não. Então ele continuou. Problema nenhum. O ruim é quando ele rompe os 50 e nega. Aí a gente fica desconfiado. Porque se ele teve um movimento de rompimento, por que ele está negando? A obrigação dele não é continuar? Sim. Aí nesse caso aí dele ter continuado, ele deu alvo aí na mínima do dia, né? Por isso que a gente pegou o padrão. Porque aí, se ele não rompe, dá alvo, né? Deu alvo, negou, testou para baixo, vamos embora. E eu posso pegar então o padrão, se ele fazer aí embaixo.
Sim, se ele fizer o padrão não tiver vindo de pullback, aí a história é outra. Mas nesse caso, se ele rompe, a gente não faz nada. Espera ver o que ele Se vai ele fazer. rompe, eu espero um stop mais barato, porque um rompimento desse tamanho com o stop aqui em cima, inviável. Eu preciso dele me fazer um pullback, confirmar esse pullback, para eu continuar o movimento de baixa. Ah, sim. Entendeu? Fernando, só a dificuldade que eu tenho é só detectar o início do pullback. O início do pullback. Eu vou mudar agora aqui, porque agora eu quero mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu escolher um dia aleatório aqui para mostrar isso para vocês. Espera aí. Professor, é possível ele vir buscar os 50 às vezes, dessa queda brusca aí? Sim, é até um grande e forte indício que ele está corrigindo para poder continuar, porque tem liquidez ali dentro. Ele só não pode romper os 50, entendeu? Do quê? Se ele desceu bruscamente, aí depois ele ultrapassa os 50 dessa queda, aí tem que ficar desconfiado, né? Se ele rompeu os 50, foi na região de mínimo e não rompeu, você precisa aguardar e te dar uma entrada, porque você está contra a tendência. E principalmente, bater o parcial, colocar no zero. Tá? Isso. Obrigado. Nada. Deixa eu ver se eu acho aqui um dia bacana pra gente. Fernando, como é o nome mesmo desse indicador aí que marca os 50% de cada candle? X-Big Candle. X-Big, show. Ele está nas ferramentas de indicador, hein, professor? Não, tem que baixar ele. Tem no grupo lá do Black, tem... Eu vou colocar as perguntas aqui, Fernando. Aquelas perguntas frequentes lá tem ele ensinando. Isso, bota aí. Vou procurar lá. Beleza. Bota aí. Cara, eu queria um dia... eu já vi várias falhas de pullback aqui, tá, gente? Mas eu queria uma falha de pullback bem clara para que vocês pudessem entender. Beleza. Ô, Fernando? Oi. Você consegue me responder rapidinho só uma pergunta básica? Pode falar. É sobre quando a gente está lá nas operações, né? Quando ela pede para descolar 20 pontos da mínima, qual é a opção que a gente tem que fazer, mais ou menos? Porque eu não faço ainda as operações, eu fico só vendo, entendeu? Ela falando e tal. Beleza, tranquilo. Eu vou te responder isso, mas aqui nós estamos até no dólar, mas no índice não é como no dólar, tá? Sim, o dólar, ele é em meio ponto, 1 ponto. No índice, é 10, 20, 30, 40, 50. Então, quando você pede para colocar, descolar 20 pontos da máxima, significa que ela está mandando você colocar uma compra, ó, $20 pontos descolado. Ó. Se o preço está testando aqui, abriu aqui, no 265, ele está testando para baixo, tu vai colocar ela no 285. Ó. Eu tenho que pedir o replay se eu for pregoar. Então, ó, tá lá. O que não está testando para baixo? Gente, descola da máxima. Cara, tu já sabe que é 20 pontos descolado. Se o preço abriu aqui no 265, tu vai estar colocando aqui no 285. Entendeu? Uhum. Mas se for aí, da tipo, mínima, se for da tipo, mínima, descola da mínima, 20 pontos descolado da mínima da onde o candle abriu, que ele deixou, 20 pontos descolado à venda. Mas, tipo, tem que clicar na opção compra primeiro para depois fazer isso? Não. Tu tem duas teclas no teu Profit, que é Shift e Alt. Tá? Shift, tu apertou, já vai desenhar a compra. Alt, tu apertou, já é venda. Aí é só tu dar um clique, que aí ele
vai pregoar a ordem. Significa que lá dentro da B3, a tua conta, no meu caso aqui, a conta do Genial 170104, quer negociar um contrato de compra no preço tal. Entendeu? Ah, tá, entendi. É shift, tá. Isso tem nas aulas de zerado, Marcondes. Pode assistir as aulas de zerado que tu vai conseguir ver isso lá. Tá bom? Boa. Obrigado. Valeu. É isso, valeu. Vamos lá. Então, ó, botei no dólar aqui de novo. Perdi o dia já, porque voltou pro dia hoje. Vamos escolher um outro dia aqui. Tá. Vamos lá. 50% do dia anterior está aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Beleza. Todo mundo vendo o meu gráfico, né? Então, vamos lá. Candle abriu, foi lá na região de gatilho à esquerda, devolveu o movimento, fechou abaixo do seu 50%, rompeu gatilhos à esquerda, rompeu 50% do dia anterior. Obrigação do preço, continuar o movimento de baixa, vim buscar liquidez na mínima do 1, tentar romper ou renovar a mínima do 1. Pronto. Foi lá, rompeu. Tem liquidez aqui, ó, dentro dessa região. Obrigação do preço, continuar o movimento de baixa. Deu alvo no pior coach de máxima. Tá? A obrigação dele, continuar o movimento de baixa, tentar romper ou renovar a mínima do 2. Rompeu. Fechou abaixo do seu 50%. Chegou na região de máxima do 1, gatilho. Não rompeu a máxima do 1 ainda. Tá? Aliás, rompeu. Desculpa. Rompeu. Obrigação do preço. Vim buscar liquidez na mínima do 3, tentar romper ou renovar a mínima do 3 e também vim buscar liquidez aqui no 50 do 1 e mínima do 1. Porém, o primeiro alvo dele é a mínima do 3. Obrigação do preço. Buscar liquidez na mínima, tentar romper ou renovar a mínima do 3. Foi lá. Devolveu o movimento. Fechou acima do seu 50%. Acima do 50% do 3. Buscou liquidez na mínima. Obrigação do 5. Vim buscar liquidez na máxima do 4. Opa, foi lá. Fechou dentro do 2. Obrigação, vim aqui no 50 do 2. Máxima do 5, primeiro. Foi lá, buscou 50 do 2. Correção, devolveu o movimento. Obrigação do candle agora. Vim na região de mínima do 6. Fernando, como é que tu sabe? Porque ele fechou dentro do 5. Então, ele tem que buscar liquidez na mínima do 5, que é a mínima, na 50% do 5, que é a mínima do 6. Foi lá. Beleza. Confirmando o pullback? Será que confirmou? Não confirmou. Beleza. Então, isso também pode ser um pullback para romper ou renovar mínima ou romper ou renovar máximas. Ó, o preço veio, desceu, corrigiu. Ele pode tanto fazer isso, quanto fazer isso. Beleza? Então, vamos lá. Candle 8. O 7 fechou abaixo de 50, obrigação do 8, vim na mínima do 7. Não foi, mas fechou abaixo do seu 50. E ainda não rompeu. Deixa eu botar essa fibra aqui numa corzinha melhor para vocês.
E ainda não rompeu o 50 do movimento micro, tá? Mas o 9 já falou para mim que ele vai vir aqui na mínima do 8, do 7, ó. Por quê? O 8 buscou liquidez, fechou a base de 50 dele, a base de 50% do 7, a base de 50% do 6. Ele só tem ponto de parada agora na região de mínima do 8 e mínima do 7. O 50 é alvo, é sim. Mas aqui a força obriga ele, pelo menos, a testar essa região. Tá? Beleza. Testou e rompeu. Não rompe o candle anterior, que é o 7. O 8 não rompe o 7. O 9 não rompe o 7. Porém, confirmou o pullback. Todo mundo consegue ver que esse pullback está confirmado? Alguém tem dúvida da confirmação desse pullback? Eu estou com essa dúvida aí, Fernando. É justamente aí que eu tenho essa dúvida. Vamos lá. Esse movimento... Eu também tenho essa dúvida, porque no meu ponto de vista, o pullback é para romper ou renovar a mínima ou a máxima. Como ele ainda não rompeu e nem renovou a mínima, no caso dele, ele não cumpriu a missão dele. Não, beleza. Cumprir a missão, Guilherme. Mas aí é falha que ele está perguntando. Não, vamos lá. Cumprir a missão do pullback é ele romper ou renovar. Confirmar o pullback é ele romper o 50 do micro que ele gerou. Tá? Ele te mostra a direção que o preço tem que ir. Ó, tá, vamos entendi. lá. O preço devolveu para cima. Ele está confirmado, mas não cumpriu a missão. Exatamente. Ó. Devolveu o preço para cima, fez um pullback no 50. Show de bola. Deixou na nova máxima. Gerou uma região de liquidez aqui. Agora nós temos liquidez aqui e temos liquidez aqui. E temos uma infinidade de liquidez aqui também. Deixa eu mapear aqui legalzinho. Eu gosto bem bonitinho. Assim. Isso aqui é toda a liquidez do movimento, tá? Liquidez interna e liquidez externa. Bom? Ele bota até um retângulo inteiro. Beleza. Aqui, ó, houve um acúmulo de liquidez muito forte. Ou seja, stop de quem vendeu no 7, no 8, no 6, com ineficiência de preço do 1 e do 2. Show de bola. O rapaz que perguntou que está com o fonezinho, que tem uma luzinha aí, sobre a confirmação. Reginaldo. Esse movimento aqui, ó, não foi gerado para poder ter liquidez aqui embaixo? Stop de quem comprou no 4 e no 5? Sim. E eles já colocaram stop aqui, não já? Sim, já. A tendência principal do dia não é de baixa? Ele está abaixo de 50 do movimento do dia? Uhum. Beleza. Ele já rompeu os 50 dessa FIBA. O 50 não é o ponto de neutralidade entre a força compradora e vendedora. O 50% não mostra que tem a mesma quantidade de gente comprando e vendendo e a força está nula ali? Certo, isso. Ele já rompeu os 50 dessa FIBA que ele gerou? Sim, rompeu. Se o movimento é máximo, mínimo e 50%, qual é a obrigação desse preço agora? E aonde? Descer. E aonde? E até a mínima, né? Como que tu conseguiu ver isso? Por que tu viu isso? Porque ele rompeu o quê? Que ele rompeu 50%. Então, o pullback acabou de ser confirmado, porque ele rompeu 50%. O início do pullback, no caso, aí seria no candle 4. No 6. No 6, ó. Candle 6 aqui, ó. É no 6. Beleza. Ó. É essa a minha dificuldade. Olha lá, ó. Quando ele para de romper aqui, ó, e devolve o movimento, ele busca essa correção. Tá? É o começo dessa correção. Quando ele devolve o movimento, ele está falando para tu que é realmente uma correção, porque ele parou de romper. E aí ele te dá uma nova FIBO. Quando ele rompe os 50 dessa FIBO, ele fala assim, eu vou na mínima buscar esses stops. Eu gerei esse movimento do 4 do 5 para ter liquidez na mínima e eu continuar o meu movimento principal do dia. Então o 6 já é o começo do pullback? Sim, ele parou o rompimento. Ele continua. Porque o 6 é um gatilho, né? E o gatilho, ele tenta ou reverte ou reverte uma tendência. E é onde a gente coloca as nossas fibras.
Se o candle 6, se ele fecha abaixo de 50% desse movimento aí, e ele atinge até a mínima do movimento, a mínima ali de baixo, ele é um pullback ou não? Não, ele já deu alvo, né? Ele foi um pullback e já deu alvo na mínima. Certo, então Não o tem nada. pullback teria que ser só no 7, a partir do 7, por exemplo. O pullback, gente, é quando ele gera esse movimento e devolve rompendo os 50. Se ele gerou esse movimento aqui, ó, e já fez isso aqui, ó, deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Digamos que tenha essa situação aqui que ele falou. Aí ele já está dizendo que vai acontecer pullback. Isso, ó. É isso? Isso, ó. Se o movimento já fez isso aqui, a gente não tem nada. O preço buscou liquidez e fechou acima de 50. Aqui jogou a obrigação do preço e aonde? Subir. Pronto. Tá, mas se ele fecha só, se ele mantém do jeito que ele estava antes, o jeito original, sem essa mínima, e se ele só fecha abaixo de 50%? Confirmou o pullback. Aí já confirmou o pullback mesmo sendo um só um candle negativo. Isso. O pullback confirmado. Perfeito. Tem a obrigação de vir na mínima. Porque O Fernando ele rompeu 50. falar de retração, eles entenderam o que é uma retração. O pullback é uma retração. Isso é isso que eles não estão entendendo. Para facilitar, Fernando, pullback, a própria palavra já disse, é puxar para trás, né? Isso, então puxar é como, para trás. Então é como se tu fosse dar um soco para frente, mas você vem atrás dar um... Para poder dar um soco, isso aí. Para poder dar um socão, né? Ele buscou... Então você vem atrás para continuar para frente mais forte ainda. Isso. Ele retraiu o preço até aqui, gente, porque olha ali, ó. O que a gente desenhou lá antes da gente fazer tudo isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Aonde tem liquidez, galera? Ó, dentro do 3, dentro do 2, dentro do 1. Até onde ele pode corrigir? Máxima, mínima e 50%. Se ele não consegue continuar o movimento de baixa, olha lá, limpou essa região, pegou liquidez. Fechou abaixo já? Não, fechou acima. O 5 tem que ir aonde? Na máxima. Pronto. Aqui eu já sei que ele vai vir aqui, porque ele rompeu a mínima do 2. Ó. Então ele a tá liquidez buscando força, né? está buscando força, limpando região, buscando liquidez e gerando liquidez no movimento principal. Alguma coisa diferente do desenho que eu fiz lá? Não. Então, só para matar aí, no caso, ele vai fazer um pullback e falar, opa, lá embaixo tem muita liquidez, eu vou lá buscar essa turma. Vou buscar Isso aí, ele gerou esse movimento para ter essa liquidez aqui. Para ter isso aqui, ó. Para isso que ele gerou. É a mesma coisa que eu fiz lá, só que está de cabeça para baixo, que é um pullback para renovar a mínima e nunca diferente do que é o de renovar a máxima, é a mesma coisa. Ó, agora ele deixou uma obrigação para a gente. Ele tem obrigação de romper ou renovar essa mínima. Ele tá tem deixando liquidez, né? E tá deixando liquidez, né? Não, aqui ele não tá deixando mais, não. Tá limpando já. Tem stop na máxima. Acima dos 6, ele tá deixando liquidez. Cada candle que desce aqui é mais stop aqui em cima. Sim. Ó. Que ele vai buscar também. Com certeza, um dia ele vai limpar essa região. Pode voltar a subir e buscar, né? Beleza, ó. Nota que tá faltando o quê? Rompimento. Ó, o 7, o 8 não rompe o 7, o 9 não rompe o 7, o 10 não rompe o 9. Ó. 11, devolveu o movimento. Opa, devolveu o movimento, mas fechou como? 50% abaixo dele. Abaixo dos 50%. Aonde que o 12 tem que ir? Na mínima. Na mínima dele. Foi lá, mas não conseguiu romper essa região de mínima. Novamente, olha só. Olha o que ele está fazendo. Ó. Ele está abaixo, todos os 50% só tem alvo. Esse 13 tem que ir aonde? Descer. Tem que estopar essa mínima. Ele tem que vir. Ele não tem como segurar ele mais aqui. Ele só não vai vir se não for interesse do player. E aí o 13 faz isso aqui. Aí fica difícil não pegar, né? Olha lá. O que aconteceu? Parando. Aí o que falhou? Aconteceu? A rejeição do fundo. Né? Falhou aí falhou pro back. Ó, aonde tem liquidez, gente? Aonde tem liquidez? Essa máxima aí. Lá em cima agora.
Tem liquidez no candle 5 e lá em cima. Em cima do 12, em cima do 8, em cima do Ó. 6. Aonde o preço vai, gente? Diferente do que eu desenhei para vocês lá? Não. Não, mesma coisa. Ó. Aonde o Tendência preço de vai? alta. Aonde o preço vai? Subir. Uns 50% do movimento. Aonde o preço vai? Aonde o preço vai? Agora vai Na lá no máxima. ajuste. Na Buscar máxima. máximo. Aonde o preço vai? Na máxima. Aonde o preço vai? Continua subindo. Aonde o preço vai? Continua subindo. O candle 16 deu alvo no Ele pode pré-occult. Né? fazer o que ele quiser, meu filho. O preço é a Ele tem que- máxima, mínima e 50%. Chegou aqui, estopou. Beleza. Vamos ver como é que ele se comporta. Por quê? Olha os motivadores, gente. Olha os motivadores de movimento. O que que ele gerou? Ó, Liquidez. Liquidez. ó, aqui tem um pouquinho, ó. Abaixo do 20. Aqui tem um pouquinho. Aqui também tem, ó. Aqui também tem, ó. Aqui tem um montão. É. Beleza. Tudo, pra baixo, tudo aí para baixo. Beleza. Vamos ver se ele rompe essa Fernando. região. Vamos ver se ele rompe essa máxima. Fernando, então. Opa! Devolveu. Espera aí, rapidinho, só para não perder o raciocínio. Ó, devolveu. Não rompeu o candle anterior. Beleza. Pode ser um pullback? Pode. Até onde o pullback pode ir? 50% desse movimento. Tranquilo. Foi lá já no 50. Estopou a máxima de novo. Gerou liquidez nesse candle vermelho. Para quê? Para voltar e romper. Show de bola. Rompeu. O que a gente faz? A gente olha para a esquerda. Rompeu o gatilho, rompeu tudo. Tem obrigação de continuar esse movimento. E dar alvo aqui em cima. No pré-occult de máximo. Exatamente. Vamos ver se ele faz. Mas para ele fazer isso, ele teria que fazer um pullback aí para confirmar, né? Ou não? Não, ele já rompeu, ué. Sim. Rompeu o que no anterior, rompeu o máximo. Rompeu a máxima do dia, vem de rompimento, vai embora. Vai embora. É a obrigação dele. Vamos lá. Opa! Aí ficou fácil. Aí ficou fácil, gente. Vamos lá, ó. Vamos lá. Pullback. Pullback? Pelo amor de Deus, gente. Que pullback, gente? Não. Máxima, mínima, 50%. Rompeu 50%? Não, ele foi buscar. Pegar liquidez. Rompeu 50%, gente. Rompeu. Rejeição de topo. Rejeição de topo, porra. Rompeu a 50 da FIBO. Rompeu 50 da FIBO, rompeu o ponto de parada, rompeu o pre-coach, obrigação de preço. Buscar nessa... 50, buscar 50 do máximo. 50 do dia, isso aí. Buscar os... Ele fez uma nova máxima, um novo topo, né? Por isso. Isso, olha lá. Ó. Ó. Buscou os 50? Não. Não buscou, gente. Aqui os 50 do dia. Do dia. Buscou os 50, não conseguiu, ó. Região. Não rompeu os 50. Buscou os 50. Foi na região, né? Buscou os 50, não conseguiu. Volta para onde? Professor, por isso que fala que não se compra após um rompimento, né? Tem que aguardar. Olha lá. Tem que aguardar, né? De novo, ó, de novo. Vamos lá, de novo. O que aconteceu aqui agora? Ó? Acabou de confirmar o pullback. Tem obrigação de aonde, gente? Romper, renovar a máxima. Isso é muito fácil. O que aconteceu aqui, gente? Falha dele. Aonde que o preço vai? Mínimo. Cumpriu a missão e rejeitou o topo de novo. Rompeu 50%. Para ficar fácil, vou mostrar a liquidez para vocês de novo. E falhou, não rompeu, né? Lá em cima. Falhou o pullback de novo, gente. De novo. Ó. Olha aqui, ó. Falhou. Só que aqui foi legal, porque aqui foi uma falha no 50 do dia. Ele vai vir buscar essa região de fundo aqui com grande probabilidade. Pelo menos essa máxima do 13 aqui. Ó. Por quê? Olha lá. Esse pullback não foi na região do 50 do dia? Foi. Ele foi no 50 do dia
e não conseguiu estopar a máxima. Se ele voltar só no 50 do dia, ele vai conseguir voltar lá em cima? Não. Ele vai ter que buscar liquidez aonde? Mais abaixo. E aonde que é o próximo ponto de liquidez? Abaixo de 50. 16 ali. 50 do Na, micro, ma- né? na máxima do 13, ó. Liquidez aqui, ó. Ó, aqui é gatilho. Ele pode vir até aqui, daqui ele já pode voltar. Tá, ó. Porque aqui tem 2 pavis juntos e tem liquidez dentro do candle 14. Ninguém testou essa região, olha ali, ó. Esse candle aqui tentou reverter uma tendência. Ineficiência aí, né? Exatamente. Vamos ver? Rapaz. E vem mesmo. Já foi. Ó, chegou no gatilho, ó, chegou no gatilho. É bom. Ó, chegou na ineficiência. A partir daqui, ele, ó, e nota que eu nem quis dar atenção aos movimentos menores, ó. Aqui a galera perdeu pro back lá em cima, a falha. O cara perdeu pro back aqui em cima, a falha do pullback. Aí ele vê esse movimento acontecendo. Quando ele rompe os 50, o que o cara faz? Rompeu os 50, reverteu a tendência. O que 90% dos traders vão fazer aqui? Vão vender. E o que o cara não entende? Que tem liquidez aqui, que tem liquidez aqui, ó. Que ele pode voltar para corrigir essa regiãozinha aqui, ó. Aí ele vende, olha o que acontece, ó. Só que a gente não é burro. A gente sabe que isso aqui é saudável, porque olha ali, ó. Ele pode corrigir até onde, gente? 50%. Aonde que ele foi? Eu abro 50%. Se ele tiver que voltar, é a partir daí, concorda? Sim. Beleza. O cara que esperou, ele consegue pegar essa venda tarde aqui ainda, porque ó, rompeu 50% do micro. Rompeu. Que ele gerou? Que ele Rompeu, gerou? rompeu. Rompeu o que no anterior? Sim. Rompeu. Não. Rompeu? Não rompeu o que no anterior, gente? Rompeu, sim. Ah, sim. Rompeu bonito ainda. Rompeu foi os dois. Rompeu o Foi dentro da gatilho. mínima do movimento ainda. Rompeu o gatilho que defende o preço à esquerda, que é o 46? Rompeu. Aonde que o preço tem que ir? Na mínima. Então, aqui o cara que pegou tarde ainda pode pegar aqui uma venda descolado com um take aqui assim, parcial aqui assim, take nessa regiãozinha aqui. Entendi. E é melhor entrar aí porque o stop era mais barato que ter vendido lá embaixo, né? Cara, eu prefiro Porque entrar ainda não aqui, ó. Eu prefiro entrar aqui nesse 37. Seria Mas aí vem a questão do horário também, né, Fernando? Aqui já são. Aqui Mas seria para quem está conduzindo a operação, tá, gente? Tá bom. Isso aqui é para quem está conduzindo a operação. Quem pegou esse falha de pullback aqui, seu maravilha. Davi tá aí, que é mais antigo. Tem outros aí também que são um pouco mais antigos. Alex, né? Já consegue conduzir o movimento. Esse aqui, o Bruno. Já conseguem conduzir esse movimento. Ó. E olha lá, ó. Ele vai lá, busca a região do gatilho. Quando ele chega no gatilho que acabou a ineficiência, olha só o que acontece. Ó. Ele já tem novos motivadores de novo. Ó. Liquidez aqui, liquidez nessa máxima, liquidez nessa máxima, liquidez aqui. Daqui, se ele quiser continuar subindo, ele pode voltar, porque ele já limpou a região mais abaixo. Mas aqui não se engana, a tendência principal do dia agora é de baixa. Tá? Porém, ó, lembra o candle a candle, obrigação de 52 e na máxima. Não foi, ficou devendo, porque a obrigação do preço é continuar. Ó, deu alvo nos 50 ali. Por isso que ele não foi na máxima. Olha. Rompeu, obrigação de continuar. Agulhou e devolveu. Olha como é que tem dificuldade o preço de continuar. Por quê? Acabou a liquidez. Ó. Só tem liquidez e extremidade. Horário de interesse acabou. Já é meio-dia. Como diz o Léo, os players estão almoçando. Exatamente. Galera, gostaram da aula? Esclareceu para vocês? Muito boa. Muito top, Fernando. Muito top. Excelente. Parabéns aí. Preparei com o maior carinho para vocês, tá? Para poder ajudá-los aí. Essa aula muito boa, meu. Muito tá? bom. Criem aí conteúdo,
Mandem lá. Eu vou fazer um videozinho aqui para a gente postar lá. Tá bom? Beleza. Marquem, curtam, compartilhem. Fernando, essa aula vai ficar gravada? Pode falar. Essa aula vai ficar gravada? Não vai ficar gravada. Não, beleza. E, Fernando, só uma dúvida, por gentileza. Pode falar. Após aquele movimento ali do Candle 13, teria uma compra no 14. Sim. Ali certo, né? Até os 50 do dia, pelo menos, né? Sem sombra de dúvida. Né? Sem medo de ser feliz. Falou com o Beck. Pelo mesmo motivo que eu venderia lá em cima no 32, eu acho. Sim. Pelo mesmo motivo que eu venderia 37, aqui, ó. 38. 37 aqui, descolado do 37 aqui, ó. Pelo mesmo motivo que eu venderia aqui, eu compraria aqui. Falou com o Beck. Obrigado. Ó, Eu esperaria o 14 testar para baixo, né, Fernando? lógico, pô. Ó, Tem que testar. gravem isso, gente, ó. Quem é homem aí, mulher, eu não sei, mas o homem geralmente já fez esse desenho aqui, ó. Não já? Esse desenho aí do raio, do flash. O pullback, ele se assemelha a isso, ó. Ó. Quando ele confirma a obrigação dele, quando ele confirma o pullback, ele tem a obrigação de fazer o quê? Continuar o raio, ó. Só que aí, se ele para antes, o raio fica curto. Tá vendo? Ele não completa o movimento, ó. Tanto para baixo quanto para cima, ó. Olha lá. Ó. Ele conseguiu fazer a pernada maior do raio? Ó? Não, olha não. Então, ele falhou com o back. Tá bom? Professor, é sobre essa ferramenta de FIBO que vocês usam. O senhor disse que tem que baixar. Onde é que é? No site? O rapaz aqui, eu esqueci o nome dele aqui. Eu vou pôr de novo. Eu vou pôr de novo. Marcos colocou aí no chat. Clóvis, pode abrir o teu áudio aí. Tu tá com a mão levantada, pode falar. Tá mutado ainda, Clóvis. É esse link aí, pessoal. Ok, desculpa aí. Nada, pode falar, Clóvis. Bom, eu só consegui entrar na aula já um pouco atrasado, né? Eu não sei se você deu a explicação básica sobre a formação do padrão de 3 candles. Se, vamos dizer, você tem o primeiro candle, né, que vai lá dar alvo, o segundo candle que nega, aí já vem a pergunta. Quando que ele nega? Quando o pavio atinge um determinado ponto do candle 1, o pavio do candle 2, né? Atinge um determinado ponto do candle 1, ou quando o corpo dele fecha acima do corpo da mínima, né? Nesse caso aí. Quando você fala negou, a partir de quando... O que é uma continuidade do movimento? O candle continuar esse movimento. Correto. Ele continuou o movimento aqui? Tá difícil de ver, mas o pavio com certeza foi para cima. Não dá para saber. Não estou falando de pavio. Pavio é busca de liquidez. Estou falando de... Tá difícil ver, mas parece que está um pelinho acima da mínima. Beleza, deixa eu apagar então, vou desenhar de novo para tu. Deixa eu parar aqui. Pronto. Vamos lá. Aí.
Esse candle continuou o movimento? Esse candle aqui. Parece que não, porque ele voltou acima da mínima do 1. Beleza. Na verdade, não é questão só de ter voltado acima da mínima do 1. Tá? Essa mínima aqui, ela poderia estar até mais embaixo. Mas ele nega o movimento porque ele não continua com a força vendedora. Ele volta, fecha acima do seu 50% e dentro do candle anterior. Ele está negando a intenção do preço em continuar. Tá, entendi. Entendeu? Ele só renovou, mas ele não rompeu. Exatamente. Ele não tem força, intenção... O pavio renova. O pavio o renova, corpo rompe. busca liquidez. Isso aí. O pavio renova. O senhor tem que lembrar sempre disso. O pavio renova. E o O corpo pavio rompe. Isso, beleza. Pavio- Mas aí, nesse caso, se ele está acima, seria um candle verde aí, ó, porque ele Tudo bem, pode ser verde. Aqui eu desenhei como... Tá bom, Então, a gente pode ele botar aqui, ó. negou mesmo, com certeza. Mas ele poderia ser um 2G aqui, ó. Problema nenhum. Mesmo que fosse vermelho aí. Podia ser vermelho também, Problema nenhum. A cor não manda. É a reação do Sim, candle. mas no caso aí, a dúvida é justamente se ele, quando que ele nega? Negou quando o pavio subiu ou quando o corpo subiu. Então, pelo que eu estou entendendo, ele está dizendo, o pavio foi lá embaixo, que era a obrigação do candle. Só que voltou, ou seja, ele negou a continuação do movimento, é isso, né? Sim. Não é que ele tem que voltar para dentro do candle aí no Não, caso. ele só tem que negar o movimento, gente. Tá, beleza. Ele pode parar na mesma linha, Pode. até um pouco abaixo, não tem problema nenhum. Não pode continuar. Não, abaixo não. Ele não pode continuar o movimento. Sim, Isso nem aqui, se for ó. 1 milímetro abaixo aí. Não, isso é continuação de movimento. Tá, Ó, perfeito. esse Fechou. candle aqui, ó. Esse candle aqui continuou. Ó, o movimento anterior. Esse candle aqui, ó, não continuou. Olha aqui, ó. Sim. Esse candle aqui não foi um padrão, tá, gente? Mas esse candle 6, ele não continuou o movimento de alta. Olha ali. Eu já falei para vocês no candle 6 que o candle 7 era a mínima. Mas olha lá, ele está acima dos 50% dele. Como é que eu sei que ele vai na mínima? Porque ele parou a continuação do movimento. Ele tem a obrigação por liquidez de vir aqui, ó. A liquidez daqui não foi suficiente para ele. Ele tem que vir aqui. Olha lá o 7, ó. Tá. Por isso que o X-Big existe, né, Fernando? Sim. Para mas nesse... mostrar para gente, não só no olho, né? E sim numa marcação, né? Isso. Ó, no candle 6, ele está acima dos 50. Sim, mas ele está acima dos 50 e não continua o movimento. Aqui, ó. Olha os 50%. Ele não rompeu. Não continuou o movimento, olha lá. Ele fechou dentro do candle anterior. Ó. Ele tem a obrigação de vir buscar no 50 do candle anterior. O preço não é máximo, a mínimo 50%, gente. Olha ali. O ciclo não tem uma máxima, a mínimo 50%? Sim. Tem. Se o preço fechou dentro da máxima do ciclo, aonde que o preço vem? Para baixo. 50. Exatamente. Olha ali, ó. Ele vem no 50. Foi no 50? Deu alvo lá. Foi no 50, não foi? Como é que ele fechou? O 7 fechou como? Abaixo ou acima dos 50 dele mesmo? Fechou. O 7 fechou abaixo dele mesmo. Então, onde que o 8 tem que vir? Abaixo do 50. Na mínima do 7. Na mínima do 7. Na mínima do 7, tá. Que é a próxima. Foi lá? Opa. Não foi. Não foi. Beleza, não foi. Mas como é que o 8 fechou? Abaixo do seu 50? Fechou abaixo. Sim. Então, aonde que o 9 tem que vir? Na mínima do 8 e jogou a obrigação para também vir na mínima do 7, não foi? Certo. Foi lá? Foi. Pode fazer backtest todos os dias do ano, observando ponto de parada e alvo. Quando ele não deu ponto de parada e não deu alvo, se ele não respeita essa leitura, ele está manipulando o preço. Tá, legal. Agora, Fernando, aproveitando aí esse mesmo desenho, vamos supor que
o candle 4, o candle 5, eles chegaram numa região de mínima, por exemplo, e onde seria a entrada, no caso, nesse desenho mesmo que você está fazendo, né? Suponhamos que paramos no candle 4, e já deu um padrão, então, já sinalizou. Errado. Não? Quais são as regras do padrão? Ele não deu alvo 3, né? Também não é por isso. Espera um pouco, vamos lá. Então, vamos supor que o 3 chegou lá na mínima do movimento. De rompimento, né? Duas regras básicas. Ó, não é porque rompeu o que no anterior, tá, gente? O preço não pode vir de rompimento. Rompimento de quê? De máximas, de mínimas. Tá? O 3 rompeu a mínima do dia, que era o 2? Rompeu. Então, isso aqui não pode ser um padrão nunca. Tá. Tá legal. Beleza? Tá. Entendo. Então, se ele rompeu o candle anterior, eu não posso conseguir, mesmo que esteja na o candle não é o candle anterior. Ele não pode romper a mínima de um movimento. Ele não pode dar um... Porque o padrão de 3 candles, gente, é uma rejeição do movimento. Tá. Se há uma rejeição e eu estou tendo força a favor, ele está rompendo, como é que eu posso pegar uma rejeição? Você está mostrando força vendedora aqui. Ele está mostrando continuidade, né? Exatamente. Então, o 4 pode ser simplesmente um pullbackzinho para poder continuar essa descida. Daqui ele já pode querer descer, ele pode só agulhar aqui e voltar a descer. Como é que eu vou pegar um padrão aqui? Ele está vindo de rompimento, a força está vendedora. E a partir do candle 4, poderia se formar, então, um padrão depois do candle 4? No candle 6 poderia. Se ele tivesse ido até os 50%, sim. Ó. E se o 4 fechasse 50% acima do 3? Ele quebra o rompimento, né? Não é que ele quebra o rompimento. Ele fechou. Se o 4 tivesse fechado desta forma aqui, ó. Eu não vou conseguir apagar ali. Peraí. Se o 4 tivesse ficado assim, ó. Você teria um scalp até os 50 do 3. Porque o preço não voltou para dentro do 3, da mínima do 3? Sim. O preço não é máximo, mínimo 50%? Correto. Só que, no momento, é contra a tendência e pré-mercado. Isso é montagem de posição. Pode ser que ele não pague, mas aí está desenhado um scalp. Por quê? O preço não é máxima, mínima, 50%. Sim. Se ele fechou dentro do 3, dentro da mínima, onde que ele tem que ir, gente? 50% do movimento aí. Por que eu acertei esse movimento aqui? Por que eu falei para vocês aqui que ele tinha que ir lá na região da mínima do 5? Porque o 6 fechou dentro da máxima do 5 e fechou sem ir nos 50%. Se ele fechou dessa forma, não teve liquidez suficiente para ele fechar contratos aqui, que ele já estava devendo essa região. Eu acertei no 6 pelo mesmo motivo que eu acertei no 2. Olha lá. O candle 5 entrou dentro da mínima do 2? Foi, entrou. Aonde que o preço tem que ir? Para cima. 50%. Foi lá? 50%, isso, do candle 2. Foi lá. Conseguiu fechar contratos e negócio ali e tinha liquidez aqui, ó. Por que ele não quis? Porque ele não quer continuar essa região aqui. Ele pegou liquidez e trouxe para dentro do movimento. Se ele trouxe para dentro do movimento, ele vai buscar liquidez agora onde? Se ele tinha liquidez aqui, não foi para cima. No 50% no 50 do 5, região da mínima do 6. Olha lá. Tá. Agora, o 7 já fechou abaixo. Tem que ir aonde? 8? Abaixo. Fez pullback, fechou abaixo. O 9 tem que ir aonde? Na mínima do 7. Tu vai jogando a obrigação pro próximo candle. Tá. Ó. Agora, o 9 rompeu essa região. Tem que vir aonde? Na mínima do 5. Na mínima do 5. Beleza. Confirmou o pullback. Tem a obrigação de vir aonde? Na mínima do 5. Na mínima do 5. Não foi. Confirmou o pullback no minuto para vir na mínima do 5. De novo. Tem que vir na mínima do 5. Se topar a mínima do 5, confirmou o pullback. Falhou o pullback.
posiciona descolado, compra até a região de 50 do dia. Uhum. Por que até 50 do dia? Porque é a próxima região de liquidez, porque só aqui não foi suficiente. Ele vai ter que vir um pouco mais acima se ele quiser voltar. Viu, Fernando? E mais acima é aonde? Região dos 50 do movimento. Aí ele chegou no 50, aqui ele pode já querer devolver. Agora, se ele rompe esse 50, ele vai para onde? Para máximo. Então, a outra pergunta foi que, vamos supor, você faria compra ou venda aí, nesse movimento que você desenhou, em algum ponto? No 14, com certeza. Com a minha quantidade máxima de contrato para essa operação. Deixa eu ver quantos pontos dava aqui. Tem que testar, né, o 14, né? Lógico, 13 pontos, 12 pontos. Cara, eu entraria aqui com 30 contratos fácil. Na venda, Fernando, você tá falando? Não. Gente, pelo amor de Deus. Na compra, né? Eu tô esperando, eu tô explicando. Não, desculpa. No que ele falou venda, eu tava aprendendo venda. Né? É que o Candle 14 tem que seguir o movimento, tem que continuar o movimento. O Candle 14, seu Clóvis, não tem como voltar nessa mínima. Parou acima dos 50 do micro. Ele rompeu os 50 do micro, rompeu o gatilho à esquerda. Olha aqui, ó. O Fernando, e o teste do 14 teria que ser pelo menos no 50% do que no anterior? Não necessariamente. Não precisa. Não necessariamente. Olha aqui, ó. Ele pode testar só essa regiãozinha da primeira distorção. Ele pode testar só os 50% do candle anterior do 1 minuto. Porque o candle do 1 minuto já testou. Ele já deu uma enxugada aqui, ó. Ele já tá, tipo, vindo de pullback, no caso, né? Exato, tá voltando. Isso aí. Porque ele negou o pullback, né? Negou o pullback, pô. Fernando, você faria um scalp ali, então, da mínima do 8, no caso, para a mínima do 7? Não. Nem ali onde estava devendo a obrigação do 7 por 6 ali? Eu sei onde esse preço vai aqui. Então, por você saber, você não faria um scalp até os 50 do 5, no caso? No Candle 3? Para que eu vou pegar é que o stop é caro, né? Para que eu vou pegar 2,5 pontos se eu posso pegar 20? E o stop tá caro também, né? Para que eu vou ficar me desgastando num pré-mercado para pegar 1,5 ponto? Assim, cada um tem a sua forma de operar. Eu estou falando como o Moraes opera. Tá? Eu opero esperando o melhor movimento. Eu quero dar um clique por dia. Só esse. Com esse clique aqui, é lógico que se eu estou no mercado lá em cima do 37, eu pego também. Tá? Entendi. Se eu estou no mercado aqui, ó, eu vejo também. Provavelmente eu tenho saída. Mas olha aqui, para que eu vou ficar aqui? Pego 2 aqui, pego 1 aqui, pego 2 aqui, o e-mail. Se eu posso esperar ele falhar e eu pegar esse movimento, ó, e fazer isso aqui. Ó. Olha só. Professor, desenhou bonito, né? Professor, a gente vai ter uma aula sobre até onde, né, a gente pode levar a operação? Vamos ter também. Ó, eu sairia aqui, ó, 27 pontos com 2 médios, 3 médios fazendo no meio do caminho. Para que é que eu vou ficar no pré-mercado pegando o movimento aqui? Eu prefiro esperar. Entendeu? E você não ia levar o alvo até os 50% só? Por que, no caso, que você não faria? Não. É parcial. Por que é que eu vou sair nos 50, gente? Vamos lá. Vamos devagar com o andor para vocês entenderem. É só para a gente entender um pouco. Qual é o contexto da operação? Olha, a gente tem 2 pontos de liquidez absurdo aí nesse esquema. Exatamente. Entendi. Quem falou aí? Guilherme. Muito bom, Guilherme. Gente, olha o contexto da operação. Falha do pullback também, né? Ó, olha o contexto da operação. Ele montou a região de liquidez aqui, confluindo com liquidez interna desse candle. Esses 2 candles. Quando ele devolve o movimento aqui, eu estou com a fibra do dia. Eu já sei que ele falhou. Como é que eu vou ver? Eu sei que ele vai vir aqui. O que eu faço? Parcial. Esse 50% é só a primeira liquidez, ainda tem a de cima. Não, é parcial dentro do que anda primeiro aqui, ó. Para me proteger. Dentro da obrigação dele, né? Isso, ó. Parcial para me proteger aqui, ó. Aqui, ó. 5 pontos de parcial. Bom demais, né? Beleza.
Aí eu vejo como é que ele se comporta. Opa, rompeu 50 do dia, entrou dentro da mínima do 1. Para que eu vou sair? Para que eu vou sair, gente? Essa operação entrou no pivô esquerdo aqui, ó. É aí que você faz o médio, então, né, Fernando? Não, aí eu vejo o que ele vai fazer. Ele faz isso. Opa, todo mundo preocupado, o cara desesperado na operação, porque o preço vai voltar. Sabe o que eu estou fazendo aí? Olhando o minuto. Encomendando a picanha. Meu médio, cara. Estou fazendo o meu médio. Estou esperando só o preço confirmar o pullback aqui para eu comprar. Se eu bati aqui 10 contratos saindo aqui, e se bati mais 5 contratos saindo aqui no 50, eu já estou com 15 livre. Quando ele... Olha lá. Pronto. Aí, no caso, você sairia da operação e entraria de novo com mais contrato, é isso? Não. Aí é uma outra aula que a gente precisa falar só de médio. Sim. Eu estou fazendo um trade dentro do trade. Sim, porque já saiu com um pouco de contrato no... Já liberei isso aí. Parcial, né? Está incluindo mais contratos. Lembra que ele falou que lá embaixo ele ia cheio de Entrava 30? com 30 contratos, né? Sim, falou. sim. A sua Isso, parcial entrei você sairia com quanto? Com 20 Fernando. contratos ou não? Sai com 15 contratos? Ou com 15? Exatamente. Viu, Fernando? E 30 aí você... saiu com 15. E aí você deixava esses 5 para continuar o movimento, né? Esperar os candles seguirem. Eu sei que o preço vai aonde, gente? Aonde o preço vai? Na máxima. Para que eu vou ficar nervoso se eu já tirei metade da minha mão, fez um médio, meu preço médio já sumiu dessa tela, ele pode corrigir até esses 50 aqui se ele quiser, gente. Ó. Não tem perigo nenhum. Eu estou longe da operação. Ó. Aqui, ó. Ele pode vir até esses 50 aqui. Ó. Pode fazer um quebra vermelho até aqui. Ó. Você está abaixo da FIBA ainda. Sim. Não tem problema. Se ele está corrigindo aqui, eu estou tranquilo. Já está protegido. Fernando, me tira uma dúvida. Sim. E se, por exemplo, nesse 15 ali, então, no caso, que ele, como é que ele não caracteriza ali, por exemplo, que ele vai descer? Porque já aconteceu, né, dele chegar no 50 do dia ali, ou do dia anterior e descer. Como é que você sabe que aí ele, por exemplo, confirmado que ele vai subir? É porque ele foi no 50 do 14 e devolveu? Nesse caso, ele rompeu os 50. Ô, Fernando, no caso da pessoa não tem entrado lá embaixo. Aí, um de cada vez. Vamos lá. Senão, vamos lá. Peraí. Boa pergunta. Peraí, calma. Não buguem o sistema. Calma. É fechar o mercado. Um de cada vez. Vamos lá. Leilão. O primeiro aí. Uhum. Só um minuto, deixa eu responder a mensagem. Fechou o mercado, agora é leilão. Peraí, rapidinho. É porque eu penso que assim, ele poderia no 15, talvez deu alvo no 50, né, do dia anterior. Então eu penso que talvez ele podia devolver. Mas ele está acima dos 50. Mas ele tem liquidez ali, ó. Gente, vamos lá. A liquidez mais próxima é a deficiência do 1. Gente, calma, senão vou botar todo mundo. Calma. Peraí, só um minuto. Tá. O que é contexto? Contexto é intenção do mercado. Ela se sobrepõe a tudo. Tudo. Contexto é mais forte que pior coach, que alvo, que os cacete a quatro. Ele montou uma posição, ele criou regiões para poder voltar e limpar essas regiões. Olha aqui, ó. Ele manipulou essa descida. Por quê? O cara vê um candle desse, ele vende. Aí ele vence outro, ele vende. Aí ele vence outro, ele vende. Só que ele não está nem aí se o preço precisa corrigir. Ele só quer dinheiro. O olho dele está na boleta. Só que o player sabe disso. Tempo gráfico maior pode ter um ponto de parada aqui. Lá no 60, lá no 15, eu não mapeei. Eu fiz um backtest. Mas pode ter. Aqui, ó. Um monte de topo aqui, ó. Por que o preço não desce mais? Ó. Olha aqui a região que o preço está trabalhando. Tem barreira, né? Aqui, ó. Tá acima, 1, 2, 3, 4, 5, ó. 6, 7, ó. 8. Olha ali.
Ó, 9. O preço está trabalhando numa região brigada. Só que o cara não sabe disso. Ele só quer vender, ele só quer dinheiro. Aí ele vê esse pullback. Sabe o que ele faz quando ele vê esse pullback, gente? Ele soca mais contrato. Ele soca mais contrato. E aí o contexto vai me dando operações. Fernando, tem os 50 do dia anterior aqui? Tem sim. Mas o 50 do dia anterior é mais relevante do que o contexto junto com o rompimento do 50 do dia? E também entrou dentro da mínima do 1, né? Entrou dentro da mínima do 1. O contexto fala mais alto que isso. Entendi. Não tem como. O sentimento que o mercado... Não tem como eu te explicar. A frequência que o player está me passando é que ele vai limpar essa região. E eu aprendi que o preço é máximo, mínimo 50%. E o 15 é só um pullback. Para subir. Não tem porquê eu ficar preocupado. Entendeu? Entendi, completamente. Vamos para o próximo. Quem me perguntou a próxima pergunta? Fernando, no caso... Peraí, vamos lá. Levantem a mão na ordem, para a gente poder tirar as dúvidas. O Higienização já tirou. Regis Donizete. João Eloy. Beleza, vamos lá. Regis Donizete. João Eloy estava primeiro, João? Isso. Deixa eu dar um recado para a galera aqui. Peraí, rapidinho. Deixa eu dar um recado para a galera antes de ir. Vou botar meu telefone no chat. Algumas pessoas estão me pedindo mentoria, alô, enfim. Vou botar meu telefone no chat aqui. Me chamem lá que eu passo todas as informações para vocês. Pronto. Se quiser aí, é só me chamar lá. Pode perguntar. A pergunta é o seguinte: essa operação que você desenhou aí é com parciais, certo? E se a pessoa for no preço cheio, como que é o procedimento? Primeiro alvo. O primeiro alvo sai cheio. Isso. Qual é o primeiro mais alvo? Segurança, né? Sempre. Qual é o primeiro alvo? A máxima, eu não estou enxergando direito aqui, mas é a máxima do 6. Isso. Daria aqui bem uns 5 pontinhos ali cheio. Não poderia ser descolado do 50%? Então, aí já é contar muito com o ovo na galinha. Porque apesar do contexto sempre ali, primeiro ele tem que fazer o rompimento dessa máxima. Porque ele pode chegar aqui, ó. Ele pode chegar aqui e fazer esse movimento aqui, ó. E tu tá cheio. Voltar, né? Ó. Ele pode vir aqui, fazer esse movimento aqui nessa máxima, ó. Corrigir em cima desse movimento e tu tá cheio. E aqui ele voltar a subir. Tá? Ok. Beleza. Obrigado, Fernando. Nada. Regis Donizete. Ali no caso, você poderia voltar de novo lá naquele movimento, acho que é o 15 ou 16 ou 17, mais para frente ali. Tá bom. Posso sim. É porque no caso de eu ter perdido a entrada aqui embaixo, eu poderia entrar no rompimento do candle 14? Não é viável. Por que é difícil tu entrar aí? Porque o teu stop vai estar muito longo, ó, e o teu retorno vai estar muito curto, porque tu só vai enxergar esse ponto aqui. Ó. Tu não vai enxergar essa máxima aqui. Porque se tu não entrou na falha aqui, dificilmente tu vai enxergar. Principalmente se esse candle vem fazer outra busca de liquidez embaixo. Porque depois do gráfico pronto é mole. Agora, ele pode vir testar essa região aqui, não pode? Sim. E, inclusive, é a obrigação dele vir nessa mínima aqui. Ó. Ele não fechou a base de 50 aí teria que esperar um reajuste aí. Isso aí. Ó. Poder... Teria que esperar ele fazer isso aqui, ó. Aí daqui ele faz isso aqui, ó. Esperar o padrão de 3 candle aí, né, no caso. E poderia dar um padrão também, não foi? Poderia dar um padrão, né? Poderia. Aí aqui, quando ele rompe o candle anterior, rompe 50 do micro, rompe o gatilho, aqui tu espera ele testar para baixo aqui assim, ó. Posiciona descolado, ele te pega
e vai pagar teu alvo lá em cima. Correto. Obrigado. Nada. Próximo, Lucas Fernandes. Ô, Fernando, tudo bom? Como é que tá? Tudo ótimo, cara. Contigo, tudo bem? Tudo bem. Ô, Fernando, eu tenho uma dúvida em relação assim, né? Eu estou operando sem aquela parcial pequena, de 1,5, sabe? Eu estou tentando agora ir de cheio, mas com um contratozinho no começo, sabe? Como que você faz assim para, por exemplo, lá na sala, quando tanto você quanto fala para depois assim, a operação deu 1,5, aí o stop fica mais ou menos em 3 pontos, certo, da entrada, para zerar a entrada. Aí eu tô acostumando a fazer isso, tipo assim, na hora que bate a parcial primeira lá de todo mundo, que vocês falam, eu vou lá e coloco uma perda de 3 pontos, mais ou menos, e deixo seguir, para ver se vai no alvo específico, sabe? Mas assim, eu não sei se eu tô fazendo certo, o que você indica melhor para quem Cara, está então, fazendo isso? não tá fazendo certo, não. O que tu pode fazer? Já que tu se propôs a encher, igual tu tá falando aí, Uhum. Preço pegou tua ordem. Andou 1,5, bota no zero. Certo. Se ele voltar e te tirar, tá tudo bem. Tu vai ficar muitas vezes no zero, tá? Tem que saber que tu vai ficar muitas vezes no zero. Sim, sim. Aí, tipo assim, várias das vezes que eu vejo lá, o preço volta, mas no gráfico de 1 minuto, ele dá, tipo, ele faz algum padrãozinho, sabe, para continuar, que é a busca de liquidez que você fala lá. Ele Não busca, entendi. por exemplo, na hora que ele vai lá, ele bate a primeira parcial de 1,5. Aí ele me volta e me Isso. tira no zero. Mas Tu quando não ele me bateu, tira... tu não bateu parcial, tu tá indo cheio. Ele vai te tirar no zero e todo mundo tá na operação. Certo. Aí, por Só não exemplo... teve perda. Isso. Aí o que eu faço? Eu fico olhando o gráfico de 1 minuto, né? Porque Sim. eu faço uma microfibra lá e vejo se vai nos 50% ou não. Se vai nos 50% e volta e nega, eu posso entrar de novo? Tipo assim, mesmo sabendo o risco? Não. Você tá operando 1 minuto. Você não opera 1 minuto, você opera 5. Entendeu? Você opera 5, não pode não. Não, tranquilo. Não, era isso a minha dúvida. Obrigado, Fernando. Nada. Mais alguém? Boa tarde. Boa tarde. Eu tinha uma dúvida, sobre marcação de pontos. Que nas aulas lá da integração lá do Léo, ele faz a marcação do diário, né? E os 60 Aham. minutos. Nas aulas, eu não vejo muito vocês fazerem. Não sei se é por causa da didática, para não ficar suja a tela e tal. Não, cara, Mas assim, então, a marcação, ô Maurício, desculpa te interromper, tá? Ela é muito particular. Mas, na frequência que o mercado se encontra, quando o Léo gravou as aulas, né, do Trader 1K, a frequência do mercado era outra, amplitudes diferentes. Hoje, cara, eu vejo relevância nas minhas marcações para marcar mensal, semanal, 60, diário, e mensal, semanal, diário, 60. Tá? Por quê? Porque me dá confluências cada vez maiores, regiões de preço. Eu não encho de linha, mas eu boto algumas. Inclusive, se tiver algum Black Wolf aí, eu faço as minhas marcações junto com os Black Wolf todo dia de manhã lá. Entendeu? Mostrando o que eu vejo com o preço. Eu falei para o pessoal, sexta-feira, que o preço não ia passar dessa região aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. E vou apagar isso aqui também. Isso aqui é o mensal. Tá? Falei, galera, o preço, matei esse 50 aí, que o preço não vai passar daí. Deixa eu botar com imã, porque vai ficar certinho. Não é esse número, não. É isso aqui.
Eu estou no mensal, numa FIBO de 1 do 8 de 2011 para 4 do 5 de 2020, tá? O preço passou da região? Segurou. Por quê, gente? Isso é um 50% de anos. Tu acha que ele vai passar assim com tanta facilidade, sem gerar muito motivador? Agora ele já está gerando motivador. O que a gente já tem aqui embaixo agora? Ó. O que ele já está gerando aqui embaixo agora? Uma grande região de liquidez. Liquidez, gente, é tudo no mercado. Tudo. Ó. Ele pode ficar mais 3, 4, 5 dias aqui. Uma semana. Mas ele precisa me dar mais conta. Ele pode vir aqui em cima primeiro, buscar mais liquidez aqui, ó, para poder voltar a descer. Por quê? Ele está numa grande região de defesa. Olha lá. Ó. Olha ali. Ó, olha quantos fundos relevantes nós temos aí. Ó, topo, ó. Aqui eu estou no 5. Então, não se enganem. Para poder a gente entender o preço, é muito mais do que simplesmente comprar e vender. Ele veio dessa região aqui, corrigiu, veio e bateu. Não conseguiu romper. Foi mais acima, desceu, quase rompeu, chegou até a romper, mas devolveu. Foi mais acima e veio de novo. Bateu uma, não conseguiu. Bateu duas, não conseguiu. Agora ele está no momento pequenininho, bateu 3, não conseguiu. Se ele ficar aqui, olha lá no nosso diário. Ó. É a mesma coisa. Ó. 3 candles que não conseguem romper mínimas. Esse aqui só vai ganhar essa instrução que ficou aqui até agora. Como é que o candle número 78 fechou, gente? Acima dos 50%. Aonde que o preço tem que dar alvo, segunda-feira? Primeiro alvo dele diário. Aqui, ó. Na máxima. Fechou acima dos 50 dele, acima dos 50 do anterior. Tem que dar alvo nessa máxima. Tem ponto de parada ali? Não. Olha lá. Não. Pode até abrir com um gapzinho de alta, já dando alvo lá, mas aqui é alvo. Depois daqui, aqui é alvo. Depois daqui, aqui é alvo. Depois daqui, aqui é alvo. Tá? Aí tu tem 50% desse micro. Aqui, ó. Porque se ele devolver o preço para cima, vai gerar um micro movimento aqui, ó. E assim a gente vai mapeando o preço e rastreando. Falou, Eider. Obrigado pela aula, muito esclarecedora, abriu muito minha mente, top demais. Acho que no final de semana eu vou lá. Valeu. Gente, compartilhem lá, façam conteúdo, marquem a gente, tá? Preparei essa aula com todo carinho para vocês. Espero ter ajudado demais vocês aí. Show de bola. Vi que alguns aqui mandaram mensagem para mim aqui. Quem tiver interesse na mentoria, pode me chamar aí, a gente conversa, tá bom? Eu vi, acho que Josiézer me chamou, me botou aqui no chat. Se quiser só me chamar aí, eu botei meu telefone. Tá bom? Seu João, obrigado aí pela mensagem também. Acho que foi o seu João que me mandou aqui. Não, Aldir. Aldir me mandou aqui. Tá? Fiquem com Deus aí, todos vocês. Tenham um excelente final de semana aí. Aproveitem o domingo de vocês. Tá bom?